O Jax é de longe um dos personagens mais interessantes de Digital Circus, e apesar de parecer apenas um babaca, o que honestamente eu duvido, ele parece possuir um papel de grande importância dentro do circo. Vamos ser rápidos e diretos quanto à publicidade desse vídeo. A rifa da Game Shark vai ser sorteada agora no fim de maio, e se você não sabe qual é ou não comprou o número, recomendo que vá atrás aqui na descrição o comentário fixado, porque o primeiro prêmio é um PS5, o segundo um PS4, o terceiro 1000 em vale compras e você pode pegar tudo no dinheiro. Dito isso, bora pro vídeo. Com o lançamento do segundo episódio da série, nos foi mostrado ainda mais da personalidade do Jax, e com o fim do episódio e algumas fanarts, um pensamento acabou surgindo nessa minha cabeça oca. E se a babaquice do Jax tiver não só um motivo, mas também um propósito? Eu sei que o Jax é o típico babaca que você encontra por aí em muitas séries, mas em muitos casos, babacas costumam ter motivos para serem como são. E eu acredito que esse seja o caso do Jax. Mas vamos dividir o vídeo em 3 pontos: a situação do circo, a importância do Jax e o possível motivo para ele agir como ele age. Começando pela situação do circo, ela é simplesmente desesperadora. O circo é um local no qual você pode andar livremente e não tem nenhuma preocupação. E se você acha que isso é algo positivo, eu sugiro que pense de novo. Você literalmente não precisa comer ou dormir, muito menos se preocupar em se machucar. Porque nesse mundo digital, você não só não tem necessidades fisiológicas, como são poucas as coisas que podem realmente te machucar. Você pode comer e dormir se quiser, mas você não precisa. E quanto a se ferir seriamente, até agora só os abstraídos parecem representar uma ameaça real para aqueles que se encontram no circo. O Caim pode até ser perigoso, mas não representa ameaça, já que o papel dele parece ser cuidar dos humanos e não atacá-los. E aqui entra uma questão interessante. A única coisa com a qual você precisa se preocupar nesse lugar maluco é não enlouquecer. Porque aqui, enlouquecer é um processo sem volta que é praticamente a morte, já que representa o fim da sua consciência e se transformar nessa coisa bizarra aqui. Para impedir que os humanos enlouqueçam, nós temos o Caim ou Caine, o personagem responsável por criar as aventuras de RPG constantemente para que os personagens principais possam ter o que fazer e não enlouquecer buscando uma saída ou pensando na terrível e preocupante situação na qual se encontram, que mais parece um filme de ficção científica do gênero de terror psicológico. Só que o método do Caim tem um problema bem simples: ele não funciona. What the hell you say? Tá, não dá pra negar que ele mantém sim as mentes dos habitantes do circo ocupadas com as suas aventuras à la RPG. Mas isso acaba sendo apenas uma forma de adiar o inevitável, que seria uma quebra mental que leva os personagens à loucura. O simples fato de existirem personagens que já se tornaram abstratos no passado é a prova disso, e o Kaufmo foi apenas o mais recente a sucumbir à loucura. Nossa, não acredito que o Kaufmo entregou o jogo daquele jeito. Olha, sem ofensa, Kingo, mas eu achava que você fosse o próximo. Obrigado. E é nesse ponto que entra a importância do Jax. Em um mundo no qual praticamente não existem perigos, não existem necessidades, e até mesmo as aventuras que você vive não apresentam o menor risco à sua segurança, tirando, é claro, o risco psicológico, não existe quase nada que mantenha sua mente alerta e ativa fora das aventuras do Caim. Uma vez que as aventuras acabam, os personagens ficam sozinhos uns com os outros, e depois consigo mesmos e seus pensamentos em seus quartos. Ou seja, é inevitável pensar na situação atual na qual se encontra, porque mesmo as distrações são temporárias. As aventuras duram pouco tempo, e as interações de personagens não ocorrem o tempo todo, e mesmo interagindo com os demais, é inevitável você pensar em tudo o que está acontecendo à sua volta. Nisso, faltam preocupações além daquela que vai lentamente te destruir. E é aqui que o Jax entra. Ele causa essas preocupações. Ele empentelha todo mundo constantemente, sendo praticamente uma distração ambulante. Sim, ele é um babaca, e sim, ele faz coisas moralmente questionáveis e tem desejos altamente destrutivos. Mas não dá pra negar que ele é sim uma causa de preocupação. Ele ameaça a Gangle, ele pega no pé da Pomni e ele atazana a Hagatha. O que sim é ser um trouxa, mas ainda assim faz com que elas tenham mais coisa pra se preocupar. A Hagatha pode estar facilmente no seu quarto pensando na situação em que ela se encontra no circo e em como ela vai inevitavelmente enlouquecer e de repente, BUM! Uma centopeia aparece e ela entra em pânico porque ela tem medo de centopeias. Aliás, eu posso ter deixado uma coisinha no seu quarto. Me avisa se você encontrar. Você não tem medo de centopeias, né? Jax! Esse é o meu único medo! Por que você fez isso comigo? Sacanagem? Sim, mas distrairia ela de tais pensamentos.
Galera, eu sei que é meio incomum, mas eu quero divulgar a Dub Nation, um server no Discord que tem como foco fã-dublagens e atualmente eles estão produzindo algumas. Se você quer tentar fazer fã-dublagem e não sabe por onde começar, lá pode ser um bom lugar. Vê o que eles estão dublando no momento, manda um teste dublando o personagem em questão e tenta a sorte, vai que você não é escalado para alguma fã-dublagem. Se você quer começar na dublagem, por que não tentar logo com as de fãs? Pode ser bem interessante e tem muita gente talentosa por lá. Então, se tem interesse, recomendo entrar. Link na descrição e comentário fixado do vídeo. Dito isso, boa sorte aos que forem tentar carreira na dublagem e de volta pro vídeo. O papel do Jax, sendo proposital ou não, tem um lado muito positivo. Ele gera o conflito e a raiva que é necessária na vida dos seres humanos. Sentir isso não é algo ruim. São emoções presentes na vida e que o circo não é capaz de proporcionar sozinho. Mas o Jax, sim. O que, por sua vez, faz ele um personagem de grande importância no circo. Afinal, se o Caim proporciona distrações com aventuras, os personagens proporcionam distrações dentro do circo. E o Jax parece ser aquele que mais distrai os demais da situação na qual eles se encontram. E, sobretudo, as aventuras servem para deixar nossas mentes saudáveis e estimuladas. Ainda bem que tudo isso aqui é um sonho, não é, Pomni? Tá, ele provocou a Pomni no episódio 1, mas como eu disse, não necessariamente ele tá ajudando os demais de propósito. Aliás, ele pediu pra eu dar isso pra você. E aqui entra o motivo de o Jax ser como ele é. E para isso, existem 3 hipóteses. Manter a sanidade, escolher ser odiado ou ele ser um NPC. Vamos começar por manter a sanidade. Querendo ou não, esse é o principal objetivo de todos os que estão presos no circo. Todos desejam manter a sanidade em um mundo que lentamente te faz enlouquecer e justamente por conta disso o Jax poderia ser tão babaca e destrutivo. Porque a forma que ele encontrou para se manter mentalmente estável seria justamente dando a si mesmo uma falsa sensação de controle em meio ao caos que é a sua vida atualmente. A gente tá preso aqui há anos. O velho Kingo que tá ali supostamente é quem tá aqui há mais tempo. Oh, alguém aí mencionou uma coleção de insetos? É por isso que ele tá lelé das ideias. Todos os que estão no circo não possuem o menor controle das suas vidas no momento atual. Eles estão praticamente nas mãos de uma cyberentidade que aparenta ter poderes quase divinos dentro desse mundo digital. E isso é algo que simplesmente piora o estado mental de qualquer pessoa. Afinal, além de não ter controle, você tá nas mãos desse cara aqui. Então, diferente dos demais, o Jax poderia ter escolhido lidar com a insanidade iminente, gerando uma falsa sensação de controle ao se impor sobre os demais, empentelhando a Hagatha, torturando a Gangle e enchendo o saco da Pomni. Fora, é claro, tentar causar destruição e caos quando ele pode, como foi o caso do Reino Doce. Ah, olha só. Talvez eu não tenha deixado o portão destrancado à toa, Oi, hein? o quê? Ele não tinha morrido? Olhando por esse lado, o Jax não seria um babaca apenas porque sim, mas sim por ser a forma que ele encontrou para lidar com a sua situação atual. A segunda possibilidade seria ele ter escolhido ser odiado. E com isso vem o ponto que eu mencionei mais cedo. Sabendo que o circo vai inevitavelmente levar os seus habitantes à loucura, o Jax poderia ter escolhido em algum momento ser um causador de problemas e conflitos justamente para distrair os demais personagens da situação na qual se encontram. Ou seja, ele estaria constantemente tentando manter os demais personagens do circo mentalmente sãos, ainda que ele os irritasse muito no processo. Podemos ser firmes, tipo assim. Jax! Ah, perfeito. Fica aí nessa pose que eu vou pegar uma coisinha. Jax! Seu pato! Tendo dito isso, não necessariamente é uma consequência física grave pro que o Jax faz, até porque nenhum personagem do circo parece realmente poder se machucar em alguma aventura. Até agora só vimos uma forma de eles se machucarem e foi algo bem específico, no caso, um abstraído. Eu só tava tentando te ruim, eu juro! Essa hipótese não isenta o Jax de ser um tremendo babaca. Ele poderia sim ser um e usar isso como uma desculpa e pretexto para continuar sendo. Ou simplesmente ele acabou se deixando levar demais. O clássico caso de a máscara usada por muito tempo se torna o rosto. A máscara usada há muito tempo se torna o rosto. Apesar de não ser o caso mais provável, uma coisa é certa. O Jax não gosta que os demais sejam abstraídos. E isso se mostrou brevemente no fim do episódio 2. Ainda que seja apenas por um breve instante, se levarmos em conta a possibilidade em questão,
Essa expressão de tristeza poderia ser não apenas pela perda de um companheiro, mas também por saber que ele falhou no propósito que deu a si mesmo. O que, sim, seria bem triste. E agora vamos à última possibilidade: o Jax ser um NPC. Eu particularmente ainda não me decidi quanto a essa teoria, mas para esse vídeo vamos considerar que ela esteja certa e que ele seja sim um NPC. Levando isso em consideração, o que o impediria de ter sido programado para justamente cumprir o papel que eu tenho falado ao longo de todo esse vídeo? Teoricamente, nada impediria o Caim de ter criado um NPC para justamente ajudar a manter a sanidade dos demais sem que eles mesmos soubessem. No caso, criando alguém que os irritasse constantemente. O Jax ser um NPC senciente ou não o impediria de cumprir um papel que lhe foi pré-determinado. E ainda que levemos em conta que no passado ele pode sim ter sido um NPC que conseguiu se misturar com o pessoal do circo e até hoje o Caim não percebeu e acha que ele é um humano, nada impediria o Jax de ter escolhido agir assim e se dado a função de causar conflito e confusão para manter os demais distraídos do caos que é a situação atual em que se encontram. Até porque nós já vimos que outros habitantes do circo enlouqueceram e o Jax, mesmo sendo um NPC, poderia não querer que os demais tivessem o mesmo destino, optando assim por ajudar, ainda que de maneira bem desagradável. Mas também, se ele for um NPC, ele pode ter sido programado para ser um babaca desde o começo e isso só se manteve uma vez que ele se tornou senciente. Sim, eu sei. Isso aqui foi ir longe demais em uma teoria, mas a própria teoria do Jax NPC já foi longe por si só em alguns casos, e alguns detalhes são tão teorizados que parecem brincar com a linha que divide teorias de fanfics. Não cruze essa linha imaginária com a sua mão. Bom pessoal, por hoje é isso. Agora eu pergunto a vocês, acham que algum dos pontos que eu trouxe aqui a respeito do Pernalonga Roxo faz sentido, ou será que eu só tô enlouquecendo a cada dia que passa? Deixa bem nos comentários e bora debater. Eu sou o Dust e até a próxima sessão de terapia.